Possíveis causas da morte de Elizabeth I. No vídeo de hoje, iremos falar sobre os últimos anos da vida de Elizabeth e suas possíveis causas de morte. Elizabeth I foi uma das rainhas mais famosas da Inglaterra. Ela era filha do rei Henrique VIII e sua segunda esposa, a famosa rainha Ana Bolena, que foi declarada ilegítima e executada quando Elizabeth tinha apenas 2 anos de idade. Elizabeth reinou por quase 45 anos e foi a última dos 5 monarcas da Casa de Tudor. Ela morreu sem ter nenhum filho. Seu reinado é conhecido como a Idade de Ouro, pois as origens do teatro renascentista fizeram a arte florescer e produziram os mais famosos dramaturgos da época, como William Shakespeare e Christopher Marlowe. Mas, antes de começarmos, inscreva-se no canal, deixe seu like e diga aqui nos comentários quais assuntos sobre história você gostaria de ver por aqui. Nos últimos anos de Elizabeth I, a sua saúde deteriorou-se gradualmente. Pessoas queridas morreram e sua beleza começou a desaparecer. No ano de 1590, a rainha perdeu uma das suas criadas mais próximas, a idosa Blanche Parry. Ela cuidou de Elizabeth desde o seu nascimento e era guardiã das joias e do quarto privado da rainha, a posição mais honrosa para uma criada. Em 1598, seu conselheiro William Cecil desmaiou e faleceu, possivelmente de um derrame ou ataque cardíaco. Cecil foi um defensor devoto e confidente de Elizabeth desde quando era jovem. A morte desse conselheiro importante deixou a rainha profundamente arrasada, o que a levou ao isolamento do mundo e a desconectá-la da corte que ela governava. Em 25 de fevereiro de 1601, a rainha Elizabeth foi obrigada a executar o seu melhor amigo, Robert Devereux, o conde de Essex. Ele foi acusado de alta traição e planejaram uma rebelião que incluía o sequestro da rainha. Em fevereiro de 1603, Elizabeth sofreu muito com a notícia da morte de sua amiga de longa data, Catherine Carey, condessa de Nottingham, a sobrinha de sua prima e amiga íntima Lady Knollys. Após esse fato, Elizabeth adoeceu e permaneceu em uma tristeza permanente e insuperável. Ela decidiu se retirar para sua residência favorita, Richmond Palace. A condessa serviu a rainha por quase 45 anos, o que pareceu ter sido o ponto crítico do estado mental de Elizabeth. A rainha amava muito a condessa e lamentou muito a morte da amiga. Depois da morte de Catherine, Elizabeth ficou de luto por dias, se recusou a descansar e ficou sentada por horas e horas. Embora frágil, deprimida e com quase 70 anos de idade, a rainha manteve sua teimosia e autoridade. Apesar da insistência de suas amigas, a rainha não aceitou descansar. Por esse motivo, as amigas espalharam vários travesseiros no chão do quarto para que a rainha se deitasse caso ela quisesse. De acordo com o livro Elizabeth's Women, da doutora Tracy Borman Richmond, a rainha escolheu o Palácio de Richmond para ficar por ser o lugar onde ela mais confiava devido à sua doença. Nos últimos meses de vida da rainha em Richmond, ela se associou às damas que foram leais e confiáveis e que a serviram por muitos anos, como Helena von Snakenborg. Durante esse tempo, Elizabeth se recusou a comer ou beber, por isso ficou fisicamente muito fraca. Suas damas ficaram muito preocupadas e tentaram convencê-la a permitir que um médico a examinasse, mas a rainha recusou as tentativas de ajuda. Naquele momento, estava visível que a rainha estava confusa, sentindo-se culpada e arrependida pela morte de sua falecida prima, a Rainha Maria da Escócia, a qual a Rainha Elizabeth mandou executar. De acordo com Sir Robert Carey, parente próximo da rainha, ela derramou muitas lágrimas e suspiros, expressando sua inocência por nunca concordar com a morte da Rainha Maria. Com o passar dos dias, ficou claro que a rainha estava morrendo. Sua saúde debilitada, juntamente com a insanidade e a depressão, mostraram que ela estava incapaz de governar. Sob a persuasão quase constante do conde Charles Howard, ela finalmente decidiu descansar um pouco e dormir após dias acordada. Pouco depois, enquanto a rainha descansava em sua cama em um estado sem sentido, o arcebispo Whitgift recebeu ordens de ir ao quarto da rainha e orar por sua alma.
A morte da Rainha Elizabeth I aconteceu no dia 24 de março de 1603, no Palácio de Richmond, entre as 2 e 3 da madrugada. Seu corpo foi levado de Richmond para o Palácio de Whitehall. Seu funeral foi luxuoso e espetacular. Elizabeth morreu aos 70 anos, deixando um legado eterno. Existem várias razões possíveis para a morte de Elizabeth. Uma crença popular é que Elizabeth gradualmente adoeceu e morreu de envenenamento do sangue. Ela usava uma quantidade muito grande de base para o rosto, e esses cosméticos eram à base de chumbo. Os cosméticos da época eram altamente tóxicos e perigosos, podendo causar a morte se aplicados com frequência na pele. Outra razão possível para a morte de Elizabeth poderia ter sido causada pelo câncer, doença que agrava o corpo e que pode ter se desenvolvido no último ano de vida da rainha. Uma outra possível causa de sua morte poderia ser uma infecção brônquica simples, que mais tarde evoluiu para pneumonia devido à sua idade avançada e ao sistema imunológico fraco. Nenhum médico de Elizabeth poderia dizer a causa direta da morte, pois a rainha não permitiu que ninguém a examinasse, e após a sua morte não foi feita uma autópsia. A morte de Elizabeth pode ter sido acelerada por sua saúde mental precária, o que a deixou com uma forte depressão e melancolia, levando a rainha a ficar isolada e desamparada. Mas sempre iremos vê-la como uma rainha forte e gloriosa. E aí, gostou do vídeo de hoje? Se você gostou, então não saia desse vídeo sem deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo.